Nós apresentamos imagens desse recanto abandonado, parecia uma destruição de uma cidade em plena guerra. Lá está Tiago Muniz. Como é que está a coisa aí, Tiago? Bom, Joseval, bom dia a todos. Para começo de conversa, acho que essa imagem que você expressa aos nossos ouvintes é apropriada. Se assemelha um pouco a um pós-guerra mesmo. Nós temos construções em ruínas, nós temos ruas esburacadas, poste caído. Nesse momento eu falo do centro do que era o fluxo, o ponto de confluência de dependentes químicos e traficantes no cruzamento da Alameda Dino Bueno com a rua Helvécia. Nós temos aqui, de um lado, a saída para a Praça Júlio Prestes. À medida em que a gente vai se direcionando para outro lado, é possível ver os equipamentos do programa Recomeço do Governo do Estado, inclusive um prédio que foi reformado há alguns meses e serve de uso para o programa Recomeço do Estado. Mais ao fundo, a estação Júlio Prestes, que é ponto central aqui desta região da cidade. E fechando esse giro que a gente faz agora, há um prédio já emparedado e com diversas pichações que remetem ao primeiro comando da capital. É possível ler aqui os símbolos que determinam o domínio do tráfico aqui nesta região. Essa construção, inclusive, que fica bem aqui na esquina da Dino Bueno com a Helvécia, ela está emparedada e deve ser uma que será destinada para a demolição depois de a prefeitura realizar todo o trâmite necessário, mas isso foi algo dito pelo prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, que essas construções devem ser demolidas com o tempo. É possível dizer também que nós temos uma presença muito forte das equipes de segurança, especialmente da Guarda Civil Metropolitana. A Polícia Militar também passa por aqui com muitas vezes, muitas motocicletas principalmente, mas os carros da Guarda Civil Metropolitana se fazem presentes nos acessos aqui a essa região que é chamada de Cracolândia, que todo mundo passou a conhecer por Cracolândia, porque não é possível ignorar a realidade que acontecia aqui. Um ponto que foi levantado na reportagem que nós acabamos de ouvir é a possibilidade do uso de drogas e até do tráfico se espalhar para outras regiões do centro da cidade. O que eu pude observar caminhando por aqui? Em ruas próximas, até mesmo nessas mesmas ruas, só que em outros pontos um pouco mais para frente, ainda há dependentes químicos usando crack, ou seja, denota que a solução para essa região não passa meramente pela questão de segurança, ainda que ela seja primordial de fato, mas as forças de saúde precisam estar muito presentes aqui. É fato, como eu mostrei agora há pouco, que o Recomeço está presente, mas se faz necessária uma assistência muito grande no campo social, no campo de saúde, na Avenida Duque de Caxias, aqui do lado, há um número maior de usuários, de gente maltrapilha, realmente pessoas que foram abandonadas pela sociedade, foram abandonadas pelo poder público e que agora estão vagando por aí também. Então, se a Cracolândia pode acabar a partir do que a gente observa aqui, e isso é um progresso, eu falo do meio do fluxo, isso já aconteceu em outras oportunidades. Hoje o que mais tem aqui para dizer é repórter. Agora há pouco, parou agora, mas agora há pouco os helicópteros eram como trovões aqui no céu da região dos Campos Elíseos, agora nem tanto, mas o que mais tem hoje aqui é imprensa. Vamos ver se com o tempo essa área volta a ser povoada aqui pelas pessoas, se isso volta a ser mesmo campo de moradia, que seja de moradia popular. É isso que nós aguardamos. Neste momento, a gente consegue ficar aqui no fluxo. O tempo vai dizer se essas ações de segurança pública, de saúde e de assistência social serão capazes aqui de trazer um novo futuro para essa região, ao contrário do passado que a gente está acostumado e de um passado muito recente, para falar a verdade. Sim. Essa é a situação que eu trago aqui dos Campos Elíseos. Nós voltamos ao estúdio. Não só a reportagem, seu comentário é perfeito e eu assino embaixo. É isso mesmo. Aliás, eu só acrescentaria o seguinte: agora isso aí dá uma ideia de ordem. E a ordem é fundamental numa sociedade civilizada. Professor Vila. Vamos consertar, como diz o Tiago, claro. Agora a saúde entra para arrumar essa... claro. Para tentar recuperar. Porque, professor, por que o viciado nas leis penais antigas eram punidos?
Era o famoso artigo 16. Sim. O artigo 12 impunha a pena ao traficante, o artigo 16 ao viciado. Porém, se o juiz entendesse que ele não tinha capacidade de entender o caráter criminoso do fato e nem capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele era absolvido. Então, se é um cidadão nessa situação, ele não tem condição de dizer não quero ser tratado. Não tem. Ele não tem capacidade de se determinar. É o Estado que tem que interferir. Claro. Eu acho que de um lado é isso, a primeira presença policial acabando com a área geográfica da Cracolândia. Não existe em São Paulo território liberado, né? Então, não é igual no Rio de Janeiro, que você tem as comunidades, as antigas favelas, que agora são denominadas de comunidades, que são áreas liberadas. Então, acho que o primeiro fato é esse, positivo, você não tem áreas liberadas na cidade de São Paulo. Então a ocupação tem de ser permanente também, não é uma ocupação de um dia, uma semana, um mês, um bimestre, tem de ser permanente até quando tiver condições plenas efetivamente de segurança na região, que não vai precisar de uma ocupação tão significativa como nós vimos ontem e hoje e tal. Então a ocupação permanente é básica, não é para aparecer em jornal tal e depois ficadas por ela. Lembrar do Kassab, na gestão Kassab, também ele declarou o fim da Cracolândia e não foi bem isso que ocorreu tal. Então o primeiro fato é. Segundo, essa questão do tratamento, é uma questão humanitária, há uma questão policial e há uma questão humanitária, que é esse programa Recomeço tal, e não ter Bolsa Crack. A Bolsa Crack do Jaiminho foi um desastre, né? Lembrar que o Jaiminho criou a Bolsa Crack e trouxe o príncipe Harry da Inglaterra para conhecer a Cracolândia, né? Certamente, quando o Jaiminho fosse visitar oficialmente Londres, ele seria levado numa área degradada da cidade. Evidentemente que não. E só quem faz é pessoas como o Jaiminho, tal, que graças a Deus é página virada na cidade de São Paulo. Então tem essa questão do tratamento que é essencial. A grande questão terceira é que tem pessoas que reclamam da ação na Cracolândia. Sabe por quê? Falam, eles vão vir para minha porta, é melhor que fique lá. Isso é comum. Em bairros próximos aos Campos Elíseos, e alguns também não tão próximos, essas pessoas não vão desaparecer, né? Elas vão continuar dependentes do tráfico, assim como o crime organizado não vai desaparecer. Então, o que deve ocorrer? É uma ação aí no conjunto da cidade para evitar as mini cracolândias. E tem muitas por aí. Todo mundo sabe, na Zona Leste, na região da Paulista já está aparecendo, em outros lugares. Portanto, o difícil dessa ação coordenada Estado-Prefeitura é, de um lado, manter a ocupação na região tradicional da Cracolândia. Segundo, fazer um trabalho de saúde, humanitário e tal. Combater o crime organizado que atua na região. E terceiro, e quarto, e evitar as mini cracolândias. Portanto, é um longo trabalho que não é fácil, e isso que é fundamental, porque nós vivemos uma crise danada do país, mas não é o geral que vai impedir o trabalho do particular. A Cracolândia continua, os problemas da cidade continuam, e que não seja uma ação de marketing. Vamos acompanhar. Vamos ver se efetivamente há uma política pública, até hoje não foi efetivamente construída, em relação ao crack, aos dependentes, especialmente de crack na cidade de São Paulo.